Olá, meu querido amigo, minha amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, aqui a partir do 31. Jesus fala assim: Jesus contou outra parábola e ele disse ao povo: O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Então, o Senhor estava aqui nos explicando que o reino dos céus, a vida pela fé, a vida com Deus, ela é como uma pequena semente que quando é lançada na terra, ela brota e se torna uma das maiores plantas. E ela dá ramos e até os passarinhos vêm e encontram abrigo nela. Assim também é a nossa vida quando nós estamos ligadas ao Senhor, quando nós estamos no reino dos céus, vivendo, aleluia, o reino, Apenas uma palavra que um dia foi semeada na nossa vida trouxe transformação para nós, faz tudo novo. Quando nós estamos em Cristo, Ele realmente transforma a nossa vida. A nossa vida não tem mais como continuar a mesma. Os nossos pensamentos, o ambiente que frequentamos, a nossa maneira de falar e até a nossa maneira de vestir. Eu não estou falando aqui de usos e costumes, mas a gente já não usa mais determinado tipo de roupa porque a gente entende que nós somos servos de Deus e a gente não pode estar, por exemplo, colocando roupas provocativas, roupas decotadas, roupas. Então muda o nosso jeito de ser, muda o ambiente que a gente frequenta, muda as nossas amizades, não é? Ele muda. E através desse relacionamento íntimo com Deus, essa semente da palavra, ela através de nós nos tornamos também pessoas que têm aquilo para dar, que tem algo da parte de Deus. Você tem uma palavra, você tem o Espírito Santo, você pode orar por alguém, você pode gerar esperança, você pode gerar um milagre através da sua oração, você pode ganhar almas para o reino dos céus através do evangelismo, você pode dar frutos, você se torna como uma árvore que também ali vai servir, aleluia, para edificar outras pessoas. E aqui também fala, continuando aqui no 33, fala o fermento. Jesus contou mais essa parábola para o povo. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. É a mesma comparação que Jesus estava fazendo, Porque o fermento, ele leveda a massa, ele se torna aquela massa grande, que também vai produzir o quê? Alimento, que também vai produzir vida, Que não fica só naquilo, ele expande e ele gera frutos, Inclusive para muitos. Aí Jesus continua explicando sobre o uso das parábolas e ele explica a parábola do joio, que nós conversamos no capítulo anterior, que o reino de Deus é quando Deus ele planta uma boa semente, mas ali no meio do trigo também nasce o joio, que Jesus explica aqui que são aquelas pessoas que se parecem muito, parecem que são cristãs, parecem que são pessoas realmente de Deus, mas elas não são transformadas, elas são o joio que estão no meio do trigo. E no dia do juízo, essas pessoas que se tornaram religiosas, que abraçaram a fé, estão dentro da igreja, às vezes por um interesse, por interesses financeiros, por interesses de poder, apenas por costume, mas não mudaram de vida, não se quebrantaram, não buscaram ao Senhor por uma transformação genuína. E que, na verdade, essas pessoas acabam trazendo um peso à obra. E elas acabam muitas vezes servindo de tropeço para outros irmãos. E no dia do juízo,
o joio vai ser, né, queimado no fogo. Aqui Jesus fala sobre o tesouro escondido, aqui no 44. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino dos céus é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Então, o que o Senhor está falando, né? O homem, ele encontrou ali um tesouro escondido num campo. É como se você encontrasse uma propriedade e que ali ela tem um tesouro escondido. Você vai e vende tudo que você tem para poder comprar aquela propriedade, para poder comprar aquele terreno, porque você sabe que ali tem uma mina de ouro. E assim também a parábola da pérola. Como um comerciante, Jesus compara um comerciante que busca pérolas preciosas, pérolas de grande valor. E quando ele encontra uma que é realmente muito valiosa, ele vende tudo o que ele tem. E ele vai lá e troca por aquela pérola. Assim é o reino dos céus. Assim é quando a gente tem um encontro genuíno com Jesus. Quando nós ainda sentimos muita falta das velhas práticas, dos velhos ambientes, das velhas amizades, dos velhos namoros, é momento de realmente dobrar os joelhos e buscar ao Senhor. Senhor, será que eu realmente nasci de novo? Porque quando há o nascimento em Cristo, quando há o nascimento da nova criatura, quando nós somos nascidos de Deus, as coisas velhas se passaram. A gente não tem mais o desejo de praticar aquelas coisas que antes de conhecer a Deus a gente praticava. Eu não sei se você, né, já nasceu num berço evangélico, num lar cristão, e você nunca teve envolvimento com o mundo. Mas quem já foi do mundo, sabe, vivia nas baladas e bebia, fumava, né, tinha vícios ou más amizades, ia para as festas, ia às vezes até, né, alguma prática imoral. Quando você tem aquele encontro genuíno com Jesus, quando o Espírito Santo te toca e você tem verdadeiramente a revelação do reino de Deus, é como a parábola da pérola, é como aqui a parábola do tesouro escondido. Você abre mão de tudo, porque você sabe que agora você encontrou a verdadeira felicidade. Agora você encontrou aquilo que é mais valoroso. Agora você encontrou Jesus, o amado da sua alma, o teu Salvador, aquele que morreu por ti, aquele que te ama incondicionalmente, mesmo quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos. Ele, aleluia, está com as mãos estendidas para nos perdoar, para nos restaurar, para nos reerguer. É aquele que nos socorre, é aquele que supre as nossas necessidades, é aquele que nos entende mesmo quando ninguém mais entende, é aquele que sempre está presente, mesmo quando todos nos abandonam, ele jamais nos abandona. Então, quando nós temos esse encontro genuíno com Jesus, nós entendemos que vale a pena deixar tudo. Vale a pena abrir mão de tudo, vale a pena abrir mão dos nossos desejos carnais, de uma prática de uma vida carnal, porque nós encontramos o nosso verdadeiro tesouro. E aqui Jesus fala, então Jesus, aqui no 51, perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. E Jesus disse: por isso quer dizer, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele? O poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro?
A sua mãe não é Maria? Ele não é o irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. E Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Então, aquelas pessoas ali da cidade de Nazaré, por terem visto Jesus crescer, por terem conhecido Maria, José, por terem conhecido ali os irmãos de Jesus e terem visto ali a sua vida terrena, eles tiveram uma grande dificuldade em crer em Jesus quando chegou o momento que ele começou o seu ministério, que ele começou a realizar os seus milagres. E por mais que eles viam os cegos voltando a enxergar, os paralíticos voltando a andar, por mais que eles viam os leprosos sendo limpos, os demônios sendo expulsados, eles tiveram uma grande incredulidade. E a palavra de Deus diz que ali Jesus não pôde fazer muitos milagres por conta da sua falta de fé. O nosso relacionamento com Deus, a nossa vitória está na nossa fé. A nossa ligação com Deus é por meio da fé. E por isso nós precisamos alimentar a nossa fé. E tudo aquilo que vem para roubar a nossa fé, que vem para nos desanimar, sejam pensamentos, sejam pessoas, sejam ambientes, sejam práticas, seja qualquer tipo de conteúdo que você sente que está te deixando morno, que está te deixando frio, sabe? Está te tirando o tempo, está te tirando aquele desejo de ir para a igreja, está te tirando aquele tempo, aquele desejo de você ir orar, aquele desejo de você ir buscar a Deus. Lute, resista, não alimente essas coisas, cuide da sua fé, porque é por meio da fé que nós alcançamos os milagres, é por meio da fé que nós nos relacionamos com Deus. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está no livro de Hebreus, no capítulo 4. Então, que nós possamos alimentar a nossa fé, alimentar a chama, por meio do nosso relacionamento com Deus, por meio do nosso alimento diário, que é a palavra de Deus. Assim a sua fé ela não vai perecer, assim a sua fé ela não vai esmorecer. E essa é a vontade de Deus. Você fique firme, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Um grande abraço. A paz do Senhor.